Prezados irmãos e irmãs, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estendo a minha palavra de saudação ao pastor Osival Pereira Xavier, presidente, muito digno presidente da nossa Comadebeg, e na pessoa do nosso primeiro presidente, pastor Neemias Pereira da Rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E em nome dele cumprimento todos os demais membros desta douta mesa diretora. E me sinto, queridos irmãos, honrado fazer parte desta abençoada convenção. Também estendo a minha palavra de saudação ao nosso anfitrião, pastor José Suimar Caetano, presidente do Ministério Restaurando Vida, do qual tenho o privilégio e a alegria de fazer parte. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero registrar minha palavra de gratidão a Deus por esta rica e abençoada oportunidade de poder estar participando deste evento maravilhoso e registrar também a minha gratidão e agradecimento aos líderes, nossos líderes, que nos permitiu estar aqui e também com esta oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nesta oportunidade. Quero agradecer a receptividade de toda a igreja, de todo o ministério, a forma carinhosa que tem nos recebido, como há 10 anos atrás, quando aqui também estivemos, a trabalho convencional, e trago saudação da minha esposa, a irmã Osana, que se encontra ali em Lisboa, também os obreiros e a igreja que ali está. Antes de nós adentrarmos no nosso estudo, que está na página 12 da apostila, eu quero brevemente falar, irmãos, que nós estamos ali, dia 11 agora, desse mês, se Deus assim permitir, faremos 7 anos que estamos à frente da igreja, quando fomos empossados ali pelo nosso pastor-presidente, pastor Suimar, pastor Edson e o pastor Vanderli, que esteve ali conosco nessa ocasião. Quero dizer para os irmãos que a igreja de Lisboa é uma igreja que foi uma porta que Deus abriu naquela nação. É uma igreja que tem sido guardada e abençoada pelo Senhor. Deus tem um amor muito grande por aquela igreja. E nós louvamos o Senhor por estar fazendo parte desse projeto ali em Portugal. Como em todo o mundo, nós também temos enfrentado desafios, mas eu quero dizer para os irmãos que até aqui nos ajudou o Senhor. E com a situação da pandemia, nós também tivemos, como a maioria dos irmãos, de nos voltar para a mídia e começamos os nossos cultos online e começamos a estar no Instagram, no Facebook, no YouTube. E, para a glória de Deus, irmãos, houve sim um afastamento de alguns irmãos que ainda não retornaram. Mas com esse trabalho da mídia, nós conseguimos captar mais pessoas que têm ido à nossa igreja. E, como disse o nosso irmão Jonas aqui, que nos antecedeu, e muitos têm ido, porque viu que a nossa igreja, nós cantamos o hino da harpa, nós temos a escola bíblica dominical. Nós, hoje, pela graça de Deus, nós, entre irmãos, congregados e membros, nós temos faixa de 120 pessoas, e nós louvamos a Deus porque a nossa escola bíblica dominical, frequência geralmente 70 a 80 pessoas, e o nosso culto de ensino também é um culto que vai mais pessoas do que o culto do domingo à noite. Os irmãos sabem que Portugal é muito complicado em termos de trabalho, é uma igreja rotativa, porque muitos vão para Portugal, adquirem documento e vai para outros países buscando uma melhor qualidade de vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que a obra de Deus ali, o Senhor tem abençoado, porque foi promessa de Deus, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Também eu quero destacar, irmãos, aqui, pontuar 3 palavras nesta manhã. A primeira palavra que eu quero dizer para os irmãos é gratidão. Nós somos o povo de Deus, e como povo de Deus, nós entendemos pela palavra de Deus que nós temos que ter gratidão. O Senhor Jesus, em Lucas, ele faz uma reclamação que 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. Nós sabemos que o Salmo 103 é um salmo que nos convida a sermos agradecidos. Bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa os seus pecados, sara as tuas enfermidades. Então nós temos no Salmo 103 uma motivação de agradecimento ao Senhor.
todos nós, como igreja, nós precisamos ter gratidão no nosso coração. A marca ou a identidade da igreja diante do Senhor é a sua gratidão. Todos nós que aqui estamos, nós não éramos merecedores, mas Deus, por sua graça, nos salvou, nos libertou, tem transformado a nossa vida, e nós não podemos deixar de ser agradecidos. Agradecido a Deus, agradecido às pessoas que têm nos aberto a porta, para que juntos possamos fazer a obra do Senhor. A segunda palavra que eu desejo deixar para os irmãos chama generosidade. Nós encontramos um Deus generoso. Deus, Ele tem sido generoso cada dia para com as nossas vidas. E é muito importante, irmãos, a generosidade da igreja. O mundo, ele olha para nós e deseja encontrar a generosidade. E nós devemos cultivar a generosidade. Não só nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, mas nós devemos, cada dia, ter a bondade, a generosidade no nosso coração. Porque isso é uma das marcas do cristão. E finalizando, eu quero dizer para os irmãos que nós somos continuidade. Nós somos a continuidade de um trabalho iniciado lá na cruz do Calvário. Nós somos a igreja de Jesus na face da terra. E cada um de nós que aqui estamos, nós estamos dando continuidade a esse projeto. Deus conta com você. Deus conta comigo. Talvez exista momentos, principalmente nessa crise, que nós nos desanimamos, ficamos desanimados. Mas quando nós olhamos que nós estamos dentro de um projeto de Deus, o Senhor nos chamou para fazer uma grande obra. Este é o nosso momento. E nós precisamos saber desta verdade. Você e eu, nós somos continuidade de um grande projeto na face da terra. Um projeto que nasceu ali na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos, eu estou aqui renovando as minhas forças, a minha bateria desde ontem. Os irmãos sabem que na Europa existe N igrejas também. E não existe assim uma unidade. E até mesmo porque nós temos só uma igreja. E eu sinto muito a falta desse momento, das reuniões que nós temos. Eu, pela misericórdia de Deus, congreguei 24 anos em Brasília, dos quais pude servir a igreja sede, o nosso pastor presidente, por 10 anos, como vice dele. E isso nos faz muita falta, esse momento em que nós estamos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Eu quero, dentro da experiência que Deus tem me dado, dizer para os irmãos, principalmente os novos obreiros que aqui estão, que se esforce para estar nesses trabalhos, se esforce para estar no seminário, se esforce para você alimentar a sua alma, porque quando o Senhor te enviar, o que vai te sustentar é aquilo que você participou. É aquilo que você foi alimentando, e é isso que tem nos dado graça ali naquele país. Sinto muita a falta das reuniões de obreiro, como toda boa igreja, Assembleia de Deus, uma vez no mês, no mínimo, tem uma reunião de obreiro, e isso nos faz muita falta. E eu peço aos irmãos, continue orando por nós, continue orando pela igreja ali em Portugal, para que o Senhor possa continuar dando crescimento àquele trabalho para a glória do nome de Jesus. Várias pessoas no período de pandemia se agregaram à nossa igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Então nós sabemos, irmãos, que vamos entrar aqui na palavra e ver que o Senhor nosso Deus é aquele que prometeu estar com a sua igreja. Então na página de número 2, o tema é desafio ministerial pós-pandemia e o subtema preservando a identidade e missão frente à crise. Eu quero fazer a leitura, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Mateus 16, versículo 17 ao 19. E respondendo Jesus, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Na introdução, irmãos, nós colocamos a base da igreja e dos ministros estão firmados em Jesus Cristo. Antes da sua partida para o Pai, Jesus deixou com seus apóstolos leis, normas que regeriam esse novo organismo que é a igreja, organismo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja primitiva foi um modelo de sofrimento, de perseverança, de luta, vitórias diante dos grandes desafios da sua época. Em nenhuma parte do Novo Testamento, irmãos, nós encontramos derrota por parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois diante dela está o seu arquiteto, que prometeu estar com ela todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, até o fim dos séculos. Então, esse Jesus, nosso Senhor Jesus, ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam diante dela. Então, em meio a algumas as crises, irmãos, alguns querem imitar modelos surgidos nos últimos tempos, contrariando o que está exposto na Sagrada Escritura. Nós vemos que nós devemos ficar com a palavra de Atos 1:8. Nós devemos nos encher, receber virtude do Espírito Santo. Essa palavra virtude quer dizer domínio. Deus nos deu domínio, Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. A Bíblia diz para nós em Apocalipse 1:6 que nós somos reis e nós somos sacerdotes. Reis por causa de Jesus, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nos deu esse domínio. O domínio está com a igreja, o domínio está conosco, louvado seja o nome do Senhor. E ele nos fez sacerdotes. O sacerdote é aquele que apresentava o povo diante de Deus, era aquele que sacrificava, mas também, junto com o sacrifício, havia a adoração. Então, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos o domínio dado por Jesus. Se a igreja entendesse o poder que ela tem na mão, eu acredito, queridos irmãos, que muitas coisas mais seriam feitas para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos sacerdotes. O sacerdote, como foi também falado pelo nosso antecessor, o pastor Jonas, era aquela pessoa que refletia a santidade. Ele carregava uma mitra e nessa mitra estava escrito santidade ao Senhor. Todos quanto olhavam para o sacerdote viam a santidade de Deus. Nós somos sacerdotes que o mundo precisa olhar para as nossas vidas e encontrar a santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está sobre os nossos ombros a responsabilidade de intercessão, como Paulo diz ao seu filho Timóteo: antes de tudo, faça intercessões, imprecações pelos reis, pelas autoridades constituídas, para que tenhais uma vida sossegada e tranquila. Então nós somos este povo. Somos sacerdotes de Deus que recebemos autoridade e nós devemos permanecer naquilo que o Senhor Jesus nos entregou. Quando nós olhamos, irmãos, para a história de Israel como nação e povo de Deus, nós vamos ver alguns exemplos, não só no passado como na atualidade, como esse povo sobressaiu diante dos desafios, como guerras, escassez, despatriados, perseguidos, quase aniquilados. Mas esse povo, por sua fé e confiança no Senhor, eles mantiveram firme e foram por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele é soberano em todo o tempo e Ele é bom para cumprir todos os seus propósitos. Cada um de nós que aqui estamos reunidos, Deus tem um propósito direcionado para cada vida. E o nosso Deus é um Deus que trabalha para que esses propósitos, ao qual Ele tem nas nossas vidas, seja cumprido para a glória do nome do Senhor. Quando eu servia ali em Brasília, antes de servir o Senhor como pastor, meu ofício é mecânico. Trabalhei muitos anos como mecânico, trabalhei na Chevrolet, ali em Brasília, e um certo dia eu fui fazer a revisão no carro do pastor Sival, quando ele tinha um Citroën. E eu fui fazer ali uma revisão para ele, na igreja mesmo. E eu desmontei o carro, pedi as peças. E quando eu pedi as peças, eu estava ali aguardando. E eu olhei para a minha caixa de ferramenta. Ao olhar para a caixa de ferramenta, o Senhor começou a ministrar no meu coração. O Senhor falou assim: aqui nessa caixa você tem ferramenta no seu dia a dia. Você usa elas com mais frequência. Você tem um alicate,
você tem a chave de fenda, você tem o martelo. Essa aí você sempre está usando. Mas existe lá 32, que é uma ferramenta que dificilmente você usa. Mas ela está dentro da caixa de ferramenta. Você não tem que se preocupar com as oportunidades que você tem. Você tem que se preocupar em estar dentro da caixa de ferramenta. Porque a hora que chegar a sua vez, pode ter aquelas ferramentas que são usadas no dia a dia, mas é a sua vez. É a 32, não tem jeito, não é o martelo, não é o alicate, não é a chave de fenda, porque Deus tem um propósito específico em cada vida. E nós, irmãos, precisamos ser quem nós somos. Quero trazer um pouco de experiência do que eu passei ali ao lado do nosso pastor presidente. Quando eu fui colocado como vice ali na sede, com o pastor da sede, irmãos, eu entrei em parafuso. Eu não prego igual pastor, eu não oro igual pastor, eu não ensino igual pastor, o povo vai me rejeitar. Mas nós estávamos na semana da ceia, e eu ali orando, conversando com o Senhor. Senhor, como é que vai ser? Que dificuldade? E quando depois de uma semana orando, o Senhor falou ao meu entendimento: eu não quero um outro Orcival. Eu estou colocando você aqui para um equilíbrio. Você seja quem você é. Pregue do jeito que você pregue, fala do jeito que você fala, porque eu vou usar você do jeito que você é. Irmãos, nós temos que ter essa autenticidade na presença de Deus. Deus quer usar você do jeito que você é. Lógico que, como diz o nosso pastor presidente, sempre melhorando no Senhor. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Não desanime. O Senhor é aquele que no tempo certo, Ele cumpre as suas promessas, não por nós, mas para a glória do seu maravilhoso nome. Então, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, Deus tem cumprido todos os seus propósitos sobre a nação de Israel. Então não é diferente com a igreja de Jesus. E ao lermos o Novo Testamento, encontramos, irmãos, a identidade, a missão da igreja no mundo, uma igreja vitoriosa em meio às crises. Nós passamos em 2019, foi pela primeira vez detectado o vírus, coronavírus, no ser humano. Então os efeitos da pandemia, irmão, trouxeram mundialmente mudança na rotina em todos os segmentos. A igreja, como instituição, ela faz parte da sociedade. E ela também foi afetada pelas mudanças que trouxeram grandes desafios para o trabalho ministerial e eclesiástico. Então, nós vamos ver que aqui os desafios da atualidade para o obreiro. Veja que houve uma mudança de comportamento na membresia, de um modo geral, acredito em todo o mundo. Então, enquanto o mundo busca uma solução pós-pandemia, a igreja continua com a mesma posição bíblica, pois a palavra de Deus é atemporal. É por meio desta palavra que nós venceremos em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver, irmãos, que dentro desses desafios nós encontramos o afastamento de membros e obreiros da igreja, famílias que foram afetadas pela doença e morte dos seus entes queridos, desemprego, falência de vários estabelecimentos. Nós tivemos uma pessoa lá, não da nossa igreja, mas um amigo da igreja. Ele tinha um estabelecimento, um restaurante. Irmãos, ele teve um prejuízo de 200 mil euros. Ele perdeu tudo na pandemia e voltou para o Brasil. Acompanhamos esse irmão. Ele era de uma outra denominação, mas muito amigo. Nós acompanhamos o estado psicológico desse irmão, nos compadecemos muito dessa pessoa, porque, irmãos, e não só ele, existe hoje milhões de pessoas vivendo a mesma situação. Mas é muito importante, como já foi dito aqui, nós confiarmos no Senhor e sabemos que Deus está na direção de todas as coisas. Então veja que muitos foram afetados psicologicamente, houve mudança de rotina, nós agora temos que usar máscara, né, irmãos? Tudo isso causa uma inquietação psicológica. Buscamos resgatar os compromissos, devemos buscar resgatar os compromissos da igreja no que diz respeito à frequência, à sua idade presencial nos cultos. Os irmãos sabem que hoje nós temos esse desafio de trazer novamente os membros para congregarem.
E os irmãos sabem que no momento da pandemia, nós abrimos os cultos online, mas lamentavelmente, às vezes os membros da nossa igreja não conseguiam, às vezes, acessar por dificuldade com a tecnologia, porque foi uma coisa muito nova, uma coisa recente. Então, houve N desafios, e existe também que aí todo mundo agora estava na mídia, e aí a concorrência apertou, não é verdade? Então, tudo isso são desafios que nós hoje, como obreiro, como igreja, nós enfrentamos, mas nós estamos orando, porque Deus, Ele nos dá direcionamento, e Deus tem a melhor forma para nós conseguirmos contornar essa situação. Então, enfatizar a importância da fidelidade da igreja nos dízimos, nas ofertas, a restauração da ordem espiritual, moral dos crentes, os valores cristãos, a santidade, o temor a Deus e a supremacia das Escrituras. Nós continuamos com esses desafios. Amém? Como lidar com os desafios pós-pandemia? Então, a igreja, irmãos, a atitude da igreja para alcançar os confins da terra não deve ser diferente do modelo deixado pela a igreja primitiva. A igreja primitiva é para nós um modelo de que nós possamos de vencermos a crise. Então, nós vamos observar aqui que o primeiro modelo, primeiro ponto, é tendo uma vida cheia do Espírito Santo. É o que diz Atos, capítulo 1, verso 8 e 2, 4, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A igreja, ela vai sobressair, o obreiro, ele vai sobressair, buscando ter uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo fala sobre o nosso caráter. O nosso caráter, como já foi falado nesta manhã. A palavra de Deus, ela vem acima de tudo trabalhar o nosso caráter. Ser cheio do Espírito Santo é ter na sua vida o fruto do Espírito Santo. É muito importante os dons espirituais como ferramenta do Espírito Santo na nossa vida para a edificação da igreja. Mas cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, nós precisamos ter preocupação com a nossa vida em relação ao fruto do Espírito. O amor, a bondade, a paz, a longanimidade, a fidelidade, que é a fé, a temperança, o domínio próprio. Quantas vezes, queridos irmãos, falta para nós o domínio próprio? Nós falamos o que não devíamos, nós tomamos decisões precipitadas, e tudo isso muitas vezes por causa que nós não temos buscado esse enchimento do Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele segue a orientação do Espírito Santo, ele busca andar na vontade de Deus, mesmo que pareça contrário aos nossos olhos, mas ele entende que Deus está falando com ele entende que Deus está direcionando a sua vida, e nós venceremos a crise tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um de nós, nessa manhã, irmãos, possamos desejar isso no nosso coração. Uma vida cheia da presença de Deus, da graça de Deus, porque nos momentos de crise, o que nos mantém firme é as promessas do Senhor, é a graça de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos ao redor e vemos a situação, nós às vezes queremos desesperar, mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele sabe que o seu socorro vem do alto, como diz o salmista. Amém? Então, tendo essa vida cheia do Espírito Santo, investindo tempo na oração. Hoje, irmãos, se fala muito em oração, mas se ora muito pouco. A vida de oração, ela é um dos pilares da vida ministerial, é um dos pilares da vida cristã. Não tem como nós sobrevivermos espiritualmente se não tivermos uma vida de oração. E os irmãos que são ministros sabem a dificuldade que muitas vezes nós temos de agregar os irmãos para a oração. Quando se trata de uma festividade, é fácil trazer as pessoas. Mas quando se fala culto de oração, nós temos ainda dificuldade em trazer as pessoas.
mas é maravilhoso ver aqueles que estão comprometidos com uma vida de intercessão, com uma vida de oração. A oração, irmãos, ela é um bem, não só na nossa vida, mas para toda a congregação, porque por meio da oração, o Espírito Santo vai nos direcionando aquilo que nós devemos estar orando, por quem nós devemos estar orando. Quantas vezes a nossa oração, ela deve ser e é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você dobra o joelho para orar por determinada coisa, quando é um pouco você está orando por outra, e você sente uma inquietação, e você permanece ali em oração, e às vezes você não entende nem o porquê que você está orando por aquilo, e você não sente paz, enquanto você realmente tira aquele período que Deus fala assim, agora você pode levantar. E nós não sabemos o efeito que isso traz no mundo espiritual. É maravilhoso, irmãos, nós sabermos que nós temos um Deus que nos convida a buscá-lo. Nos convida a buscá-lo, porque Ele deseja revelar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É maravilhoso nós sabermos que nós temos um Deus que nós podemos orar e saber que Ele nos dará uma resposta. Isso traz alegria, isso traz conforto no nosso coração. Se nós queremos vencer a crise, nós precisamos estar de joelho na presença do Senhor, para que Ele continue nos guiando, nos orientando, nos dando força, nos dando graça, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, a nossa paz vem do Senhor, a nossa vitória ela vem do Senhor, quando nós estamos em oração, orando não só pela nossa congregação, orando pelo trabalho de um modo geral, orando pela liderança da igreja, orando pelas vidas que precisam ser salvas, intercedendo pelas nações, intercedendo pelas lideranças mundiais. Irmãos, é triste ouvir pessoas dizendo assim, eu não tenho muito pelo que orar. Quando na verdade, irmãos, existem muitos motivos pelos quais nós deveríamos estar com os nossos joelhos dobrados. E o crente, a igreja que investe tempo na oração, é uma igreja de poder, é uma igreja abençoada, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, aqui em Atos, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu és Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele há. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso debaixo de perseguição. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, meus amados irmãos, nós encontramos João debaixo de uma grande perseguição pelo império. Mas quando nós lemos Apocalipse, nós temos em Apocalipse a vitória da igreja, nós temos a vitória do bem contra o mal, nós temos a esperança, nós temos em Apocalipse as virtudes da igreja, nós temos ali a qualidade de Jesus Cristo, os atributos de Jesus, mas nós encontramos ali a vitória da igreja. O livro de Apocalipse traz para nós quem nós somos na presença do Senhor. Nós somos amados, porque Ele nos amou e nos lavou com o seu precioso sangue. Nós encontramos no livro de Apocalipse um livro de esperança para a igreja, porque é a vitória da igreja. Nós encontramos nela as grandes bênçãos que Deus tem reservado para mim e para você. Amém? Então nós precisamos ter essa vida de oração, porque nós estamos indo para o céu. E o céu é um lugar que Deus recebe ali as nossas orações. Irmãos, tendo o temor a Deus, nós estamos vivendo dias, Atos 2,43, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Assim, capítulo 9, verso 31, assim, pois, as igrejas da Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz, e eram edificadas, e multiplicavam, andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Nós temos vivido dias em que parece que o temor de Deus não está mais no coração das pessoas. Não estou falando lá fora.
Nós precisamos buscar viver o temor de Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações. O primeiro livro que eu li após aceitar Jesus, com 20 anos de idade, depois da Bíblia, eu li aquele clássico evangélico, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E esse livro ele tem procurado me nortear, além da Bíblia, principalmente a Bíblia, mas esse livro me ajudou muito na minha caminhada, em eu parar para analisar, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Ele tomaria essa decisão? Ele estaria nesse lugar? Ele estaria ouvindo isto? Porque nós precisamos ter o temor de Deus no nosso coração. O temor de Deus não é o medo de Deus. O temor de Deus é você reconhecer a soberania de Deus. É você reconhecer que Ele é digno de obediência, Ele é digno de glória, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno da nossa fidelidade, Ele é digno do nosso melhoramento diante do Senhor. Porque o melhor que Deus tem, Ele enviou para nos salvar. Então, eu preciso temer esse Deus com reverência, eu preciso reverenciá-lo, eu preciso amá-lo, não nas minhas palavras, mas na minha atitude, com o meu viver. Eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso ter o temor de Deus na minha vida, porque todos nós um dia estaremos na presença de Deus, ao qual nós teremos que prestar conta. Que o Senhor derrame o seu temor. E é lógico que quando você lê Isaías capítulo 11, verso 3, vai falar dos aspectos da ação do Espírito Santo, vai mostrar que ali o espírito do temor. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele tem o temor de Deus na sua vida, nas decisões que ele vai tomar, naquilo que ele vai falar, naquilo que ele vai ver, naquilo que ele vai ouvir. Ele tem o temor de Deus, porque nele habita o Santo Espírito, ou Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do temor de Deus na nossa vida, porque o temor do Senhor nos guarda, o temor do Senhor nos livra, o temor do Senhor nos abençoa, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, também viver em união, perseverando todos os dias do tempo, partindo pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que havia salvar. Vejam, irmãos, que a nossa união, ela traz as bênçãos de Deus e salvação de almas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E um era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A união, ela traz isso. Ninguém diz, é igual o casamento, né, irmãos? No casamento não existe mais, é meu, é seu, é nosso. A obra de Deus, ela é assim, quando existe a unidade, não é do outro, é como já foi dito aqui, não sei se foi hoje pela manhã ou ontem, né? Nós estamos aqui envolvidos no reino, e tudo é para a glória de Deus. Nós sabemos que Deus tem levantado os nossos pastores, os nossos líderes para nos guiar, para nos direcionar, mas isso só tem uma finalidade, a glória de Deus, para o louvor e a glória do Senhor. E nós, irmãos, quando vimos um trabalho como este, dessa unidade de ministérios, junto com a convenção, isso fortalece a obra do Senhor. O nome de Deus é glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não abrindo mão, irmãos, da sã doutrina, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós encontramos a nossa identidade como igreja. A identidade da igreja, irmãos, está aqui nesse versículo. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A comunhão também é um dos aspectos que o Espírito Santo deseja trabalhar em muitos corações. Existem pessoas, irmãos, que parece que não têm comunhão. Ela não tem comunhão com o pastor, ela não tem comunhão com seu irmão, mas vai habitar no céu os crentes que têm comunhão. A ceia é esse retrato para nós. A comunhão horizontal,
a comunhão vertical. Irmãos, quantas pessoas, às vezes, estão congregando, estão na igreja, mas não cumprimentam o seu irmão. Mas o Espírito Santo, como foi pregado ontem pelo nosso pastor presidente, ele deseja a unidade da igreja, para que nós sejamos um. Louvado seja o nome do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele perdoa. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem perdão para ceder. Ele não guarda ressentimento, ele não guarda mágoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo, ele lava, ele limpa. Porque o Espírito Santo é o Espírito que opera em nós esta união. E aqui, irmãos, o ponto 5 é investindo na obra da evangelização e missão. Nós encontramos a igreja de Atos, esta igreja que, segundo a ordem de Deus, veja que debaixo de perseguição, enquanto a igreja estava em Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, estava tudo muito bom, mas Deus, de repente, levanta Herodes, com uma grande perseguição. E através dessa perseguição, a palavra de Deus que Jesus havia dado aos seus discípulos, ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Começando de Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E nós estamos aqui no Brasil glorificando a Deus, nós estamos ali em Portugal glorificando a Deus, porque a obra é do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos a igreja, o livro de Atos é um livro que traz para nós esse modelo de uma igreja debaixo de perseguição, mas cresceu para a glória do nome do Senhor Jesus. E o mesmo Espírito que estava ali operando na igreja primitiva, é o Espírito que está aqui para operar através da sua vida e da minha vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós olhamos também para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Israel, ele passou por 2 momentos marcantes na sua história. Primeiro foi a saída do Egito. Aquele povo saíram alegres, felizes, animados, com a promessa de uma nova terra. É lógico que não sabiam o que iriam enfrentar, mas Deus estava sobre eles. Estava ali a nuvem, estava ali a coluna de fogo, estava ali o Senhor abrindo água, a rocha para minar a água. O Senhor estava cuidando daquele povo naquele deserto. E o povo saiu animado, saiu feliz. E os irmãos sabem que até hoje em Israel, Moisés, ele é considerado um grande líder, como o rei Davi, porque isso foi muito marcante na história de Israel. Mas nós temos um outro fato na história de Israel, que foi quando Israel é levado cativo, um momento de dor, um momento de aflição. Os irmãos têm uma noção, é só ler Lamentações de Jeremias. Nós encontramos Jeremias descrevendo esse momento tão difícil para a nação de Israel, em que os irmãos sabem que os jovens, as pessoas praticamente eram levadas nus, carregando os utensílios do templo, naquela caminhada mais ou menos de 800 quilômetros. Era um momento de muita dor, um momento de muita humilhação para o povo de Deus. Mas tudo isso por quê? Porque deixaram de obedecer a palavra de Deus. Irmãos, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, haverá consequências, como há consequências quando nós obedecemos à vontade do Senhor, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então foi um momento também muito marcante para aquele povo, um momento de crise muito grande. Mas nós destacamos, irmãos, que naquela caminhada, naquele momento do cativeiro, nós temos alguns homens como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que se mantiveram fiéis ao Senhor naquele momento de crise. Hoje foi falado aqui pela manhã sobre a integridade, e é o que nós encontramos na vida desses jovens. Foram jovens que foram levados cativo, mudaram as vestes, mudaram o nome, mas não mudaram a essência, não mudaram o caráter. Eles permaneceram firmes, exaltando e servindo o verdadeiro Deus. Eles não se deixaram abater por aquele momento de humilhação. Eles tinham todos os motivos para abandonar o barco, levado cativo. Parece que Deus não cumpriu mais a sua promessa, porque Deus prometeu cuidar de nós, mas eles se equivocaram. Por quê? Porque a maioria estavam desviados da presença de Deus. Mas esses jovens não. Eles fizeram a diferença,
como eu e você, debaixo da graça de Deus, nós podemos fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar, irmãos, que esses jovens, eles fizeram a diferença porque eles estavam firmes nas promessas de Deus. Daniel capítulo 9, verso 1 a 4. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem do Medos, o qual constituiu rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, súplica, jejum, saco e cinza. Olha aí a receita, irmãos, na crise. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os seus mandamentos. Daniel, o que ele entendeu, irmãos? Ele era uma pessoa que ele estava consultando sempre a palavra de Deus. E ele, lendo o livro de Jeremias, os escritos de Jeremias, ele entendeu que o cativeiro era 70 anos, e ele então vai orar ao Senhor, pedindo ao Senhor. E isso fazia com que aqueles jovens permanecessem firmes na sua fé, porque o Deus que falou: eu vou levar para o cativeiro, e vocês vão passar um período lá. Esses profetas que têm dito que não, 3 meses depois vocês voltam, eles estão mentindo. Vocês vão plantar, vocês vão casar, vocês vão adquirir, porque é grande, mas eu vou trazer de volta. E a prova é Jeremias capítulo 32, quando Deus chama o profeta Jeremias e fala para ele comprar uma herdade, escriturar aquela herdade e guardar a escritura. E Jeremias não entendeu. Se nós estamos sendo levados cativo, por que eu tenho que comprar um lote, se eu não vou mais morar aqui? Mas Deus estava dizendo: vocês vão, mas vão retornar. Então, irmãos, a fé é o firme fundamento, como diz Hebreus, e é pela fé que nós vamos vencer. Quantas vezes, irmãos, antes mesmo da pandemia, quantos desafios nós não enfrentamos? E o Senhor nos deu fé, o Senhor nos deu graça, confiado na palavra de Deus, e a fé que o Senhor nos deu, nós ultrapassamos. Louvado seja, porque o nosso Deus, Ele é maior do que a crise. O nosso Deus é maior do que qualquer outra dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos observar que eles ficaram firmes na fé. A fidelidade, eles tiveram uma fidelidade firme. Daniel capítulo 5, verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu aquele? Isso faz referência à vida ilibada que Daniel tinha. Ele sabia quem era Daniel, ele tinha o testemunho de Daniel, e Daniel era o mesmo. E aqui Daniel, irmão, já estava em uma idade bem avançada, mas Daniel, lá no cativeiro, ele não mudou. Ele nutria o temor de Deus, ele nutria a fé em Deus, ele não deixou que a crise mudasse a sua identidade, a sua essência, o seu caráter. Ele estava firme, confiando no Deus ao qual ele servia. Nós vamos ver uma vida devocional constante. Também nós encontramos em Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia o seu quarto, janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes do dia punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, irmãos, ele não se abateu, ele não se abalou pelo edito do rei. Ele permaneceu tendo a sua vida devocional. Ele continuou na sua prática devocional. Ele continuou buscando o Senhor, porque a sua confiança estava no Senhor Deus. Hoje, boa parte não tem mais uma vida devocional, como foi dito aqui pelo nosso irmão Jonas também. A correria,
trabalho, se nós, irmãos, realmente não puxarmos o freio de mão, nós vamos nos perder pelo caminho. E o cristão, ele precisa ter o seu momento devocional. Ele precisa ter aquele momento em que ele abre a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, tira o seu momento de oração, porque isso é vitamina para a nossa alma. Muitas vezes, na manhã, quando você acorda, antes de sair para o trabalho, você abre a palavra de Deus, você lê ali um texto, e você sai com aquele texto no seu coração, você sai meditando no seu coração a palavra que você leu. E às vezes já aconteceu comigo, talvez com outras pessoas aqui, às vezes está dentro do ônibus, e às vezes você tem que virar o rosto para a janela, porque lágrimas começam a cair, você sentindo o seu coração arder por aquela palavra. Às vezes aquela palavra, ela foi uma palavra preventiva no seu dia, veio uma situação no decorrer do dia, que aquela palavra encaixou perfeitamente naquele momento e te deu um direcionamento para que você sabesse como tomar uma decisão. Porque a palavra de Deus, ela é escudo, a palavra de Deus, ela nos guarda, e nós precisamos manter esse hábito saudável para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação. Você orar, você que tem filhos, não saia de casa sem ministrar na vida dos seus filhos. Estão indo para a escola, os irmãos sabem que hoje é uma guerra muito grande nas escolas, e nós precisamos abençoar os nossos filhos. Eu, pela misericórdia de Deus, com a minha esposa, nós não saímos de casa sem primeiro fazermos uma oração, apresentando nossos filhos, nossos netos, nosso genro, nossas noras, o ministério, a igreja. Todos os dias nós temos, pela graça de Deus, não só pela manhã, à tarde, toda vez que nós vamos sair de casa, porque isso, irmãos, eu sei que agrada o Senhor e traz confiança no nosso coração, porque eu sei, o Senhor está cuidando, nós oramos, e é muito importante nós termos esta convicção. Amados irmãos, também a comunhão ativa. Veja, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a porta dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, que coisa maravilhosa. Daniel, ele foi lançado injustamente naquela cova, mas a sua confiança estava no Senhor. E ele mostra aqui, irmãos, claramente, falou: rei, Deus sabe que eu fui inocente nessa situação. Irmãos, nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Quando nós estamos dentro da verdade, Deus trabalha por nós. Quando a pessoa está no engano, no erro, o aliado dele é outro. Mas quando nós estamos dentro de uma verdade, nós temos Deus como aliado. Mas nem sempre Deus vai vir de imediato. E nós às vezes vamos pensar assim: Deus me abandonou. Mas tudo tem o momento certo. Porque muitas vezes Deus também está trabalhando nas nossas vidas. Mas a verdade, ela chega. Porque Deus é o Deus que preza pela verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes, irmãos, nesse momento, às vezes de luta, de injustiça, nós queremos desanimar, queremos abandonar o barco, mas a nossa fé em Deus, a nossa confiança. Quando Daniel, ele via que ele havia inocência diante de Deus em relação à vida dele, ele acalmou seu coração. Tem coisas, irmãos, que não adianta a gente querer correr atrás, tem que deixar Deus fazer. E no tempo de Deus ele faz para a glória do seu maravilhoso nome. Então aquieta o seu coração, descansa o seu coração no Senhor. Deus é juiz, o justo juiz. Ele julga a nossa causa, ele não julga como homem, porque ele vê retamente. Ele vê, quando nós falamos assim: Senhor, julga a minha causa, ele não é como o homem, que só vê a aparência. Não, ele vai julgar retamente.
E Daniel, irmãos, ele expressa aqui que ele não havia pecado contra o rei. Ele tinha essa convicção. E por isso que Deus o guardou. Por isso que Deus o livrou. Que nós possamos, irmãos, ter Deus como nosso aliado. Que nos momentos de dificuldades, momentos de injustiça, nós possamos descansar o nosso coração. Eu gosto muito de Lamentações 3:26. Esse texto tem sido um texto áureo na minha vida. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Não é murmurando, não é reclamando, mas em silêncio a salvação do Senhor. Em silêncio, em lágrimas muitas vezes, mas aguardar no Senhor. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, manter, irmãos, uma identidade viva. Então, os presidentes, os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a acharmos contra a lei do seu Deus. Que maravilha, né, irmãos? O testemunho de um ímpio. Nós não encontramos nada na vida deste homem. Isso quer dizer que ele estava sendo observado, como eu e você, lá na nossa igreja, na nossa congregação, nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo contemplados. E como foi colocado aqui na apostila pelo pastor Jonas, nós somos o espelho. Nós somos o espelho. A igreja quer olhar para nós e encontrar a inocência, encontrar a integridade, não encontrar culpa. E louvado seja o nome do Senhor, porque isso só pode acontecer, irmãos, se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos cada dia melhorar na presença do Senhor. E Daniel, irmãos, ele nutria uma intimidade estreita com o Senhor. Não basta ser crente, devemos ser íntimos. Nós devemos desejar estar na presença de Deus. Nós desejamos ter intimidade com o Senhor nosso Deus. Porque não é só ser crente, não é só ser cristão. Deus deseja que nós tenhamos intimidade. Como Daniel, ele tinha essa intimidade com o Senhor. Daniel, ele teve as suas revelações, ele teve as palavras proféticas. Por quê? Porque ele tinha uma vida de intimidade. E eu acredito, irmãos, nessa manhã, que Deus nos chama para essa vida de intimidade. Porque é uma decisão nossa. Somos nós que temos que desejar. As escolhas são nossas. Nós precisamos desejar. Eu, quando servindo como diácono, apesar que não deixei de ser diácono, eu conversando com o irmão e falei assim para ele, que era diácono também: olha, nós precisamos orar mais, nós precisamos estudar mais a palavra, para nos dedicar mais à igreja, e se o pastor precisar da gente, a gente está pronto. Seja para pregar, seja para ensinar, vamos nos dispor. Porque, irmãos, Deus se agrada quando nós nos dispomos. E eu conversei aquilo com aquele irmão e falei: olha, vamos. E eu fui. Passei a buscar mais o Senhor, passei a estudar mais e fui. Irmãos, para a glória de Deus, Deus foi fazendo assim, ó. Fui logo a presbítero, passou um tempo, fui a evangelista e por fim fui a pastor. Só que antes disso, quando alguém era usado por Deus para falar que Deus tinha uma obra na minha vida, eu, numa falsa modéstia, dizia: não, isso não é para mim não. E um dia o Senhor me repreendeu. Eu caminhando, o Senhor falou assim: você não sabe que eu tenho uma obra na sua vida? Eu falei: sim. E por que quando eu uso alguém para falar com você, você diz que não? Eu: Senhor, me perdoa. E depois que eu pedi perdão ao Senhor e me retratei, e quando alguém vinha falar: pastor, Deus tem uma obra na sua... Irmão, Deus tem uma obra na sua vida. Eu: amém. Ore por mim, para que Deus me abençoe, para que eu consiga estar na posição. E Deus fez assim, irmãos, com o meu ministério.
Quer dizer, eu mesmo estava impedindo a bênção de Deus na minha vida. Então o segredo é nos dispor, é estar na caixa de ferramenta para que Deus possa nos usar. Nós vamos ver, irmãos, que Daniel ele tinha uma personalidade segura, porque ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Por causa do tempo, não vou terminar a leitura. Então, Daniel, ele era seguro, ele sabia quem ele era na presença de Deus, e ele tinha essa determinação, que o Senhor possa encontrar na minha e na sua vida uma determinação de fidelidade, de obediência, de submissão. Uma das coisas que a igreja, do modo geral, me ensinou quando eu aceitei Jesus, foi procurar ser responsável, ter prontidão, submissão. É muito difícil você trabalhar com pessoas que são insubmissas, mas é uma bênção, irmãos, o crente que ele é submisso, que é aquele crente que ele está pronto a obedecer. Isso redunda em bênção e vitória na vida do crente. Amém? Então, Daniel tinha essa personalidade segura e, concluindo, o caráter ilibado. E responderam Sadraque, Mesaque, Abednego, no caso aqui esses 3 jovens, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da mão do rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então veja, queridos irmãos, que esses jovens, mesmo sendo ali sujeitos, e como foram para a fornalha, aquecida 7 vezes, mas eles não estavam olhando para essa vida. A confiança deles estava no Senhor Deus, porque existe algo superior, existe algo melhor para aqueles que servem a Deus com fidelidade. Mas aprove o Senhor, para testemunho do seu poder, preservar e guardar a vida daqueles jovens. Deus é aquele que está conosco, como diz Isaías 43, na fornalha, na água, por onde nós passarmos, nós devemos ter essa convicção: o Senhor está conosco. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Agradeço mais uma vez a esta rica oportunidade. Peço aos irmãos que continuem orando por nós ali em Lisboa, Portugal, e estamos à disposição do ministério, da convenção, até quando o Senhor nosso Deus desejar que nós estejamos ali, e estamos aqui para obedecer em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.